primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, criticou as declarações do presidente Lula que comparam as ações de Israel no conflito com o grupo terrorista Hamas ao nazismo. Para o primeiro-ministro, a declaração do presidente brasileiro é vergonhosa. Netanyahu também disse que irá repreender o embaixador do Brasil. Benjamin Netanyahu disse que comparar Israel ao Holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha e que Israel luta pela sua defesa e pela garantia do seu futuro. A declaração de Lula foi feita em entrevista coletiva neste domingo, depois da participação do presidente na 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana, na capital da Etiópia. Na ocasião, o presidente do Brasil disse, abre aspas, o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler decidiu matar os judeus. Fecha aspas. E a Confederação Israelita do Brasil também repudiou as declarações do presidente Lula. Sobre isso eu converso agora com Cláudio Lotenberg, presidente da CONIB. Cláudio, boa tarde, obrigado por estar com a gente aqui no Hora News. Qual é o posicionamento da CONIB diante dessa fala do presidente Lula? Boa tarde. Nós lamentamos muito porque houve aqui uma mistura de cenários, mais uma vez, a meu ver, mal interpretado pelo presidente Lula. Israel está num processo de uma ação militar com resultados que todos nós lamentamos, aí dos dois lados. Mas efetivamente luta para tentar libertar os seus reféns e para evitar algo que ontem mesmo foi repetido nos diferentes meios de comunicação, que aquilo que aconteceu em 7 de outubro volte a acontecer. O Hamas reiteradamente tem colocado isso. Portanto, é a legítima defesa de um Estado em prol dos seus cidadãos e da sua sobrevivência. Comparar isso dentro de um processo de genocídio, esse feito por Hitler e o regime nazista, que queriam deliberadamente matar os judeus por serem judeus, numa limpeza étnica, evidentemente que reflete um entendimento muito equivocado e é triste que isso tenha partido por parte do nosso presidente da República. Na sua opinião, as falas do chefe do executivo brasileiro comprometem a imagem do Brasil no cenário internacional? Eu tenho certeza disso. E não só comprometem, como tem um efeito local muito objetivo. O Brasil sempre teve uma posição de equilíbrio, uma posição de conciliação, e movimentos como o que o presidente tem realizado, particularmente esse último, acabam importando o conflito para o Brasil. E essa importação do conflito acaba legitimando todo um discurso de ódio que culmina com a ação de violência. Nós assistimos há cerca de 10 dias atrás o que aconteceu na Bahia, onde o estabelecimento pertencente a uma judia foi, na verdade, invadido e culminou com uma série de crimes, inclusive com violência. Então, eu acho que isso denigra a imagem do nosso país, tem uma repercussão negativa e, efetivamente, colabora para uma propagação de um discurso de ódio que culmina, assim, com o antissemitismo aqui no nosso país. Lamento muito. Quais são os objetivos de Israel nesta guerra contra o grupo terrorista Hamas, Cláudio? Olha, é uma ação militar, e eu falei isso no princípio. Primeiro porque o Hamas reiteradamente diz que esse é o primeiro dos ataques. Então, não dá para imaginar que você vai ficar de braços cruzados sem evitar que isso aconteça. Então, é uma ação que, no fundo, acaba trazendo aí efeitos indesejados, mas também fruto de como o próprio Hamas se posiciona. Porque o Hamas sempre fez isso, né? Ele se esconde através de civis, de pessoas inocentes, para que de fato haja uma repercussão junto à mídia e que essas pessoas acabem pagando com as suas vidas. Em segundo lugar, porque existe um desejo inerente de libertar esses reféns. E o que eu lamento é que eu não vejo a sociedade internacional e também o próprio presidente da República clamar pela libertação desses reféns. Ou alguém tem dúvida que no momento em que esses reféns forem liberados ou libertados, a pressão sobre o governo de Israel para um cessar-fogo não vai ser mais efetiva e mais objetiva. Então, acho que existe uma distorção.
A vítima está sendo chamada de agressora. Um país que está no processo de autodefesa, ele está sendo entendido como algo semelhante a uma organização terrorista, que é o Hamas. Quer dizer, incompreensível, pelo menos para as pessoas que têm uma certa lógica e um entendimento daquilo que de fato está acontecendo. Cláudio Lotenberg, obrigado pela entrevista. Boa tarde para você. Muito obrigado, uma boa tarde para todos vocês e os nossos telespectadores.